Boa noite a você que está aí acompanhando a transmissão ao vivo da Igreja Batista Fundamental. Seja bem-vindo, nós vamos dar início à programação em breve, logo em breve, daqui a alguns minutos. Apenas aguardando alguns irmãos chegarem para nós podermos começar todos juntos. Seja bem-vindo e que Deus te abençoe. Sejam bem-vindos, boa noite a todos que estão aí acompanhando a programação e a transmissão da Igreja Batista Fundamental.
Hoje, Dia dos Pais, eu desejo a todos os papais que estão assistindo um feliz Dia dos Pais, que Deus os abençoe. Vamos começar então com uma palavra de oração e depois vamos cantar alguns hinos que nos remetem a Deus como nosso Pai. Afinal de contas, Ele é o nosso Pai Celestial e nós somos seus filhos adotados. Somos filhos de Deus através de Jesus. Vamos orar. Nosso Deus e Pai, nós oramos ao Senhor, dando-te graças por mais esta oportunidade que o Senhor nos está dando de podermos cultuar o Senhor, as famílias nos seus lares, aqui, ó Pai, transmitindo estes hinos e a pregação da palavra do Senhor. Que o Senhor abençoe este tempo agora, abençoe o estudo da Tua palavra, tudo que vamos fazer que seja realmente para a Tua honra e para a Tua glória. Nós oramos e pedimos a Tua bênção e direção em nome de Jesus Cristo, o Teu Filho amado e querido, Senhor. Amém. Muito bem, o primeiro hino, Grandioso Pai, o hino número 1 do Hinos de Louvor, Grandioso Pai. Vamos cantar então, número 1 do Hinos de Louvor 2. Grandioso Pai, Tu somente és santo, és meu refúgio, confiarei em Ti. Tu és a torre, a fortaleza, és força sem igual, és meu Deus. Grandioso Pai, Tu somente és santo, quem guia os meus passos sem falhar. Em qualquer tempo te exaltarei. Tu és o justo Deus, és meu Deus. Grandioso Pai, Tu somente és santo, és tudo em tudo, és o Criador, és poderoso, és glorioso, Tu és o Rei dos Reis, és meu Deus. E continuamos decorando o versículo para o mês de agosto, que se encontra em Lucas 1:47. E o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Lucas 1:47. E você já decorou o versículo do mês de agosto? E o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Muito bem, se você já decorou, agora é o tempo para você falar de cor aí com a sua família. Vamos lá, 1, 2, 3 e já! Muito bem, espero que tenham conseguido já decorar este versículo para o mês, que realmente nós possamos nos alegrar em Deus, o nosso Salvador, diante de tantas provas, dificuldades, venhamos a ter Deus como a nossa alegria, como o nosso consolo e a salvação de Deus sendo realmente a nossa alegria. Agora nós vamos cantar mais um hino que fala sobre a paternidade de Deus, de eternidade a eternidade, também no Hinos de Louvor, número 4. Como um pai se compadece de seus filhos, o Senhor tem compaixão de nós, pois do pó nos criou e somos como a flor que breve passará.
O Senhor é gracioso e justo, é longânimo e grande em amor, como dista a terra dos altos céus, assim é o amor de Deus. De eternidade a eternidade, a misericórdia do Senhor é sobre aqueles que o obedecem, os que guardam os mandamentos seus. Meu Deus está no trono, sobre toda a criação. De eternidade a eternidade é seu amor. Ele livra nossas vidas da destruição, nos concede graça e redenção. Ele afasta os pecados para distante de nós, nos dando seu perdão. O amor do Pai é bem maior do que possamos compreender. O amor que é insondável, amor que não tem fim. De eternidade a eternidade, a misericórdia do Senhor é sobre aqueles que o obedecem, os que guardam os mandamentos seus. Meu Deus está no trono, sobre toda a criação. De eternidade a eternidade é seu amor. Muito bem, vamos para agora o tempo da mensagem, o estudo bíblico de hoje à noite. Hoje, pensando no Dia dos Pais, gostaria de trazer uma mensagem dentro deste tema, e a nossa passagem bíblica de hoje se encontra no livro de Efésios. E para um melhor contexto, nós vamos ler Efésios capítulo 1, versículo 5 até o versículo 10. Efésios capítulo 1, versículo 5 até o versículo 10. Diz assim a palavra do nosso Deus, no livro de Efésios, e vamos ler então, e diz assim a palavra do Senhor: e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da glória de sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça, que ele fez abundar para conosco em toda a sabedoria e prudência, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Então vamos orar, pedir a Deus a bênção para mais esse tempo, mais esse estudo bíblico agora. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós oramos ao Senhor, te louvando, te agradecendo pela tua palavra. Louvado seja o nome do Senhor, Pai, por mais esta oportunidade que o Senhor nos dá de podermos estudar a palavra do Senhor. Mesmo que estando à distância, que o Senhor nos abençoe, nos capacite, nos dê um entendimento e que sejamos transformados pelo poder e pela palavra do Senhor. Em nome de Jesus, amém. Nós vamos aqui falar então desta passagem aqui no livro de Efésios,
falando sobre a nossa paternidade, né? Sobre o nosso privilégio de sermos filhos de Deus, de sermos adotados pelo Senhor Jesus Cristo. Um grande privilégio nosso é nós sermos feitos filhos de Deus. Lá em João, no Evangelho de João 1,12, fala: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Aqueles que creem em Jesus, eles são feitos filhos de Deus. Por criação, nós podemos ser considerados filhos de Deus por criação, mas filhos adotados por Deus, filhos de Deus, é só em Jesus mesmo, né? Então, nós somos adotados. No Antigo Testamento, Deus é apresentado como um pai que se compadece dos seus filhos, como nós acabamos de cantar agora. Ele é um pai que se compadece dos seus filhos, um pai que ama os seus filhos, que cuida, né? Que afasta de nós as nossas iniquidades. O Senhor Jesus Cristo, por várias vezes, se refere a Deus, o Pai, como nosso Pai Celestial, e que nós devemos orar ao Pai Celestial, buscar, adorar o Pai Celestial, e é o Pai Celestial que cuida de nós, que supre as nossas necessidades. E o apóstolo Paulo, no livro aqui de Efésios e outras cartas também, fala que nós somos feitos filhos pela adoção, nós fomos adotados por Deus. E é isso que nós vamos falar hoje, sobre esse fato de nós sermos adotados por Deus. O que o fato de sermos adotados por Deus nos ensina, o que isso traz para nós, né, como ensinamento para as nossas vidas, em relação à nossa salvação e em relação também à nossa obediência a Deus. Então, o primeiro ensinamento em relação à adoção é que Ele nos predestinou para, diz o versículo 5, deixe-me ler novamente, nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Ora, aqui nos ensina que é o pai que escolhe os filhos. Não é o filho que escolhe os pais. Os filhos, não é a criança, digamos assim, que vai escolher qual pai que quer, mas é o pai que vai ali e escolhe adotar e escolhe quem ele quer adotar. Como nós entendemos a adoção em nossos dias? Crianças sem pai nem mãe, um orfanato, aguardando para serem adotados. E há outros contextos também, eu sei disso, mas no fato mais comum e mais rápido de pensando na adoção seria esse, né? E no mundo, na época aqui, quando Paulo escreveu aos Efésios, era um pouco diferente o sentido e o objetivo da adoção. O objetivo da adoção naquela época era principalmente ligado com a questão da herança. Há um autor que diz assim: se não houvesse filhos em uma família, o marido podia adotar um filho ao qual seria concedida a herança. A pessoa a ser adotada não podia ter pais vivos, mas isso não impedia os procedimentos da adoção, porque as famílias muitas vezes estavam dispostas a ceder seus filhos que, dessa maneira, teriam melhores oportunidades na vida. Quando uma criança era adotada, o pai natural perdia toda a autoridade sobre ela, enquanto o pai adotivo adquiria controle total sobre o seu novo filho. Então, nós vemos que era questão da herança e também algumas vezes, quando os pais não tinham condições, entregavam seus filhos para adoção para que eles pudessem ter uma vida melhor. Há um exemplo disso na história romana, uma outra citação que eu tenho aqui, que diz assim: um exemplo notável dessa prática encontra-se na administração do imperador Augusto. Entendendo que não possuía nenhum herdeiro responsável por seu trono, resolveu adotar um. Quando esse herdeiro faleceu, ele adotou outro e finalmente decidiu-se por Tibério, que o sucedeu no ano 14 depois de Cristo. Então, havia uma mentalidade diferente de adoção da mentalidade que nós temos hoje em dia. Até, inclusive, aos reis, né, como nós citamos aqui, Augusto, o imperador Augusto, pensava em ter um filho para herdar o trono, para dar continuidade à linhagem dele. E isso aqui é muito forte
para nós entendermos esse contexto da época, entendermos essa mentalidade da época, para nós entendermos essa questão de qual é a ideia que Paulo está passando para os Efésios e qual é a ideia que a palavra de Deus quer passar para nós em relação a essa questão da adoção. Essa questão da adoção, espiritualmente falando, vai sim ter ligação com paternidade, vai ter ligação com herança, vai ter ligação com o amor. Então, nós veremos isso ao longo aqui do nosso estudo. Tá? Então, o fato de sermos adotados nos ensina, primeiro, é uma pergunta: é o adotado que escolhe o pai que quer ter ou o pai que escolhe e adota o filho? Nós sabemos que é claro que é o pai que escolhe e adota o filho. Isso traz para nós um entendimento de que não fomos nós que escolhemos a Deus. Foi Deus quem nos escolheu para nos adotar, foi Deus quem nos escolheu para a salvação. E isto é graça de Deus. Conforme nós temos estudado e pregado nesses 2 domingos, domingo retrasado, domingo passado e domingo de hoje, nós temos falado muito sobre a graça de Deus, e a carta aos Efésios vai falar muito sobre a graça de Deus, e esse aqui é o sentido. A salvação não é pelas obras, a salvação não é pelo que nós fazemos, pelo que nós decidimos fazer. A salvação é pela obra de Deus em nossas vidas. Deus nos escolheu, Deus amou ao mundo de tal maneira, Deus enviou seu Filho unigênito para morrer na cruz em nosso lugar, e Deus enviou o Espírito Santo, Deus enviou missionários, pregadores para vir falar de Jesus para nós, para que nós pudéssemos encontrar a salvação. Então toda a obra da salvação e toda a glória da salvação é de Deus e não nossa. A segunda fato que nós temos aqui esse versículo que diz: e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo. Então, veja que já estava predestinado dentro do plano de Deus que nós fôssemos, então, adotados e salvos de acordo com o propósito de Deus. O segundo ensinamento que nós podemos tirar é que o pai que adota, ele tem autoridade sobre o filho adotado e não mais o antigo pai. Conforme eu li para os irmãos aqui, para quem assiste, quando uma criança era adotada, o pai natural perdia total autoridade, perdia toda a autoridade sobre ela, enquanto o pai adotivo adquiria controle total sobre o seu novo filho. Isso quer dizer que ocorre em nós, quando nós somos adotados por Deus, ocorre uma mudança de natureza, ocorre uma mudança de filiação. Somos feitos novas criaturas. A Bíblia diz lá em 2 Coríntios 5,17, aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Como eu já citei no início da pregação, nós fomos feitos filhos de Deus. Aqueles que creem no nome de Jesus são feitos filhos de Deus. O Senhor Jesus Cristo fala sobre aqueles que são filhos do diabo e que agem em conformidade com o diabo. Antes de nós termos Cristo como Salvador, nós éramos filhos do diabo. Também no próprio livro de Efésios fala que nós éramos filhos da desobediência, éramos filhos da ira, estávamos mortos em nossos delitos, em pecados. Então nossa filiação era outra. Nossa filiação era com o mundo, com o diabo, estávamos perdidos. Mas agora nós fomos feitos filhos de Deus, não mais filhos do diabo. Isso traz um ensinamento muito forte para nós, que o diabo não tem mais autoridade sobre as nossas vidas. O diabo não tem mais domínio nem autoridade sobre as nossas vidas. Ele não tem mais direito sobre as nossas vidas. Nós não precisamos ser mais escravos do diabo, não somos mais escravos do mundo, não somos mais escravos do pecado, a menos que nós nos entreguemos ao pecado, a menos que nós queiramos voltar e não lutamos contra o pecado e vamos continuar sendo escravos, mas o Filho nos liberta e nós somos livres, não há mais autoridade sobre as nossas vidas. Quem é a autoridade sobre as nossas vidas hoje é Deus, o Pai Celestial, e isso nós podemos descansar sobre isso. E se Ele tem autoridade sobre as nossas vidas, nós devemos obediência a Ele, que Ele é o Pai. Então a Ele nós obedecemos. O terceiro ensinamento que nós
podemos tirar em relação à adoção é que o filho adotado tem direito à herança. Como disse bem no início, a questão, a mentalidade daquela época era a questão da herança. Se eles não tinham condições de ter um filho, adotavam a fim de ter um herdeiro para assumir o trono, para continuar a linhagem da família, enfim. Então, o filho adotado tem direito à herança. Isso traz para nós aquele ensinamento da palavra de Deus que nós temos direito à herança espiritual guardada no céu para nós. Ora, Romanos capítulo 8, versículo 15, até o versículo 17, fala: porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Então, esse versículo é bem claro em nos mostrar que nós somos filhos, e se somos filhos, pela consequência disso, somos logo herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Então, as bênçãos celestiais, o lar celestial, tudo que é de Deus, espiritualmente falando, e no sentido de herança, Deus nos dá, passa para nós herdamos as bênçãos, herdamos a glória de Deus, o lar celestial, as bênçãos divinas, e somos co-herdeiros de Cristo, herdamos juntamente com o Filho unigênito. Ele é o unigênito, nós não. Cristo está numa posição de filho diferente da nossa. Nós somos adotados, ele é o Filho unigênito. Mas nós nos tornamos co-herdeiros com Cristo. Com ele padecemos e também com ele seremos glorificados. Nós temos mais uma passagem no livro de Gálatas, capítulo 4, que também nos diz assim, versículos 5 a 7. Para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. E porque sois filhos, Deus enviou aos vossos corações o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. Assim que já não és mais servo, mas filho, e se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo. Veja que se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo, porque toda obra é através de Cristo. E é interessante que esse versículo diz que nós não somos mais servos, mas somos filhos. Antes éramos escravos do diabo, éramos escravos do mundo, escravos de Satanás, mas agora nós somos filhos de Deus, adotados através de Jesus, da fé em Cristo. Temos também uma outra passagem, 1 Pedro capítulo 1, versículo 3 e 4. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo, ou seja, nos deu uma nova vida, um novo nascimento, para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Então, Ele nos salvou para essa viva esperança, para uma herança incorruptível, incontaminável, que não se pode murchar, guardada nos céus para vós. Então, veja, Ele nos gerou de novo para a esperança e para uma herança incorruptível, incontaminável, que está guardada nos céus para nós, que não se deteriora. Nós receberemos esta herança. Então, nós fomos adotados para recebermos esta herança, para vivermos agora na esperança da herança e um dia recebermos esta herança quando estivermos lá na glória, quando estivermos no céu. Isto é maravilhoso. Isto é maravilhoso, isso é uma bênção, quando nós entendemos isso, a grandeza do amor de Deus por nós. Não merecíamos, não escolhemos, não decidimos sermos salvos. Por nós mesmos, nós não tínhamos condições de planejar sermos adotados, mas Deus nos amou de tal maneira que Ele enviou o unigênito, que morreu, foi sacrificado por nós, para fazer de nós filhos,
para recebermos esta herança com o objetivo, com o propósito, com o alvo de nos dar uma herança futuramente. Olha que bênção isso, que maravilha, que alegria. Então, como que nós não vamos nos alegrar com esta tão grande salvação e com tão grande esperança de recebermos um dia esta herança? Isso é maravilhoso, né? Tudo dentro do propósito de Deus. Deus já predestinou isso tudo, pensou em tudo isso, mesmo antes de nós nascermos, mesmo antes da fundação do mundo. Isso é maravilhoso, né? O quarto ensinamento que nós temos com a questão da adoção é que o filho adotado pode chamar quem o adotou de pai. Romanos 8,15, como nós já lemos, fala, porque não recebeste do espírito de escravidão para outra vez estar em temor, mas recebeste do espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. Abba, Pai. Romanos 8,15. Né? Então nós podemos dizer isso, Abba, Pai. Chamar alguém de pai é algo muito especial, é algo muito íntimo, é algo muito, muito amoroso, né? Uma expressão que denota relacionamento profundo. Não é qualquer um que nós chamamos de pai. Então, nós não chamamos, não falamos padrasto, mas é pai mesmo. E é a expressão Abba, papai, papai, paizinho, pai amado, pai querido. Então, é uma relação verdadeira de pai para filho, quando nós somos adotados por Deus. Nós podemos isso, nós não estamos em temor, mas nós não como escravos, mas somos filhos, alegres, felizes, sentindo esse amor, né? Eu lembro que a minha esposa, quando eu vim para chamar ela, para pegar a autorização, né, para namoro e conversar com os responsáveis, vim conversar com a mãe dela, conversar com os pais, conversar com a família. E um dos que eu tinha que conversar era com o pastor dela. E ela dizia com o meu pastor, né, querendo dizer que ela considerava o pastor João Garland como o pai dela, um pai espiritual, né? Tinha uma consideração muito forte com meu pai pastor. Dizia assim, pai pastor, coisa assim. Então é aquela ideia, olha, eu tenho meu pai, mas eu também tenho o que é considerado como um pai, o que ele dizer é o que está valendo. Então eu tive que ir lá na casa do pastor e sentarmos juntos e conversarmos e pegar autorização para namoro, né? Eu lembro também, quando eu era pastor em uma outra igreja, que tinha uma adolescente, uma jovem, que me chamava de paizinho. Eu era pastor dela, mas ela me considerava e chamava de paizinho. E por muito tempo ela me chamava de pai, né? Agora ela já está no ministério, já casou, já está com esposa de pastor, e faz um tempinho já que ela não me chama de paizinho. Mas se eu cobrar, eu acredito que ela vai ainda me chamar assim, né? Espero. Então, o que eu quero dizer é que nós não chamamos a qualquer um de pai. Isso tem um significado muito forte. E Deus nos dá este privilégio. Ele não só nos adota, mas Ele se apresenta para nós como um Pai amoroso, como um Pai celestial. E Ele quer que nós o chamemos de Pai. Ele quer que nós o chamemos de Pai. Pai querido, Pai bondoso, Pai misericordioso. Enfim, poderíamos chamá-lo de qualquer coisa. Ele poderia exigir que nós o chamemos de chefe, né? Ele é Senhor, Ele é o dono, Ele é o Criador, mas Ele nos dá esse privilégio de chamarmos de Pai. E quando nós chamamos de Pai, isso não quer dizer só da boca para fora, é um relacionamento íntimo com Deus que nós temos com Deus, né? E é interessante que Ele mesmo nos chama de filhos. O próprio Pai nos chama de filhos, né? Eu quero ler aqui 1 João capítulo 1 João capítulo 3, versículo 1. Primeiro João capítulo 3, versículo 1 fala assim: Vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados
filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conhece a Ele. Amados, agora somos filhos de Deus. E ainda não é manifestado o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos. Então, quão grande amor nos tem concedido o Pai que fôssemos chamados filhos de Deus. Ele nos chama de filhos. Ele nos chama de filhos. Ele nos reconhece como filhos. Agora somos filhos de Deus. Então, um dia vai chegar aquele dia que Deus dirá: meus filhos, venham para casa. Venham. Chegou a hora, venham meus filhos. E lá estaremos junto com o nosso Pai Celestial, nas moradas eternas do Pai Celestial. O Senhor Jesus Cristo disse: na casa de meu Pai há muitas moradas. E é para lá que nós iremos. Seremos co-herdeiros com Cristo na casa do Pai Celestial. Então, nós o chamamos de Pai e Ele nos reconhece, nos adota e nos chama de filhos. Somos filhos de Deus e somos cuidados por Deus. Não é apenas Deus também apenas chamar de filhos, mas Ele nos ama, nos cuida como filhos. Sustenta, supre, protege, disciplina. Como um pai que ama os seus filhos, Ele nos disciplina. Então, o quinto ensinamento que nós podemos tirar aqui é que Deus realmente cuida dos seus filhos. Todo pai amoroso sabe da sua responsabilidade de amar, sustentar, educar, corrigir os seus filhos. E é assim que Deus faz conosco também. Ele cuida de nós. Ele não nos abandona. Ele não nos abandona. Tem, inclusive, alguns versículos bíblicos fala que se acontecer, mesmo que acontecesse o absurdo de um pai ou uma mãe abandonar os seus filhos, jamais o Senhor abandonaria os seus filhos, jamais o Senhor abandonaria aqueles que Ele ama. E aí Mateus capítulo 6, versículo 31 diz: não andeis, pois, inquietos, dizendo que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque todas estas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas estas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. E eu vou continuar dizendo: não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu mal. O Pai Celestial sabe o que nós precisamos. O Pai Celestial sabe o que é bom para nós. O Pai Celestial sabe por qual caminho nos conduzir, mesmo que algumas vezes serão caminhos dolorosos para nós, mas certamente será para o nosso crescimento, para o nosso amadurecimento, para o nosso desenvolvimento espiritual. Então, Deus cuida de nós. Nós podemos descansar nisso. Nós temos esse privilégio de sermos adotados, de podermos chamar de Pai e sermos cuidados pelo Pai Celestial. E isso nos leva ao último pensamento e aplicação, que é: qual a nossa responsabilidade como filhos adotados? É muito bom sermos adotados como filhos de Deus, mas isso traz para nós responsabilidades também. Ora, lá no livro de Hebreus, capítulo 12, versículo 5, que nos fala sobre a questão de obedecer, de suportar a correção que vem do Senhor. Veja só o que diz: e já vos esquecestes da exortação que argumenta convosco como filhos? Filho meu, não desprezes a correção do Senhor, e não desmaieis quando por ele fores repreendido, porque o Senhor corrige o que ama e açoita qualquer que recebe por filho. Então, algumas vezes receberemos açoites do Senhor. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos, porque que filho há a quem o pai não corrija? Mas, se estais sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Além do que, então é este versículo aqui que eu quero que os irmãos prestem atenção neste momento.
Além do que, tivemos nossos pais segundo a carne para nos corrigirem, e nós o reverenciamos. Não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos? Porque aqueles, os pais segundo a carne, né? Porque aqueles, na verdade, por um pouco de tempo nos corrigiam como bem lhes parecia, mas este, para nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. Então nós somos herdeiros, mas também somos participantes da sua santidade. E para sermos participantes da sua santidade, e como eu já disse aqui, santidade é conformidade, como Deus disse, sede santos, porque eu sou santo, então nós nos tornamos santos para nos conformarmos a Deus, para sermos igual a Deus, conformes a Deus, sermos santos conforme Deus é. Então Deus nos corrige para sermos participantes da sua santidade. Mas o ponto aqui que eu quero dizer é, se nós obedecemos aos nossos pais, segundo a carne, os nossos pais terrenos, honramos, né? Se o mandamento diz, honra teu pai e a tua mãe, para que te vá bem, não honraremos, não obedeceremos, não nos sujeitaremos ao nosso Pai Celestial, que tanto nos ama, cuida, supre, sustenta, corrige a nós como filhos, né? Que nos dá o privilégio de sermos escolhidos e adotados para recebermos uma herança maravilhosa. Logicamente que sim, vamos honrar, obedecer, sermos fiéis, obedientes ao nosso Pai Celestial, procurando descobrir qual é a vontade de Deus nas Escrituras sagradas e vivemos para a honra e para a glória do nosso Pai Celestial. Tudo que nós fazemos é para a honra e para a glória de Deus. O Senhor Jesus Cristo, no livro de João, capítulo 15, quando ele está falando sobre a videira verdadeira, ele diz que nós devemos produzir frutos para quê? Ele diz assim no versículo 8, nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Então, o Pai, que é o lavrador, nós produzimos frutos para a glória do Pai Celestial. Então, nós vamos trabalhar, honrar, obedecer, frutificar para a glória de Deus, para a glória única e exclusiva de Deus. Então, conforme diz no livro de Efésios aqui, capítulo 1, versículo 6, para louvor da glória de sua graça. Eu vou ler os 5 e 6 novamente. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da glória de sua graça, pela qual nos fez agradáveis assim no amado, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça. Nós não somos mais escravos, fomos redimidos, fomos feitos filhos, éramos escravos, fomos feitos filhos para louvor da sua graça, para a sua honra, para a sua glória e para um dia recebermos essa herança maravilhosa que está guardada, reservada para nós nas moradas eternas lá no céu. Nosso Deus e nosso Pai, nós agradecemos ao Senhor por mais uma oportunidade que o Senhor nos deu de juntos podermos aqui estudar a palavra do Senhor. Nos abençoa, nos ajuda a entendermos que Deus é nosso Pai, que nós temos um privilégio enorme de termos Deus como Pai e que possamos nós honrar, obedecer e exaltar este Pai amado, esse Pai celestial em nossas vidas. Nós a Ti oramos e Te damos graças por essa bênção, por esse privilégio, pela salvação, em nome de Jesus. E eu também oro ao Senhor pedindo pelos pais, ó Pai, que assistem, que o Senhor abençoe a cada um, ajudando a serem bons pais, a serem bons exemplos para os seus filhos. Abençoe os filhos também, sendo obediente aos seus pais. Graças te damos e oramos e te louvamos em nome de Jesus. Amém. Nós vamos cantar o hino sobre adoção, o hino 350 do Inário Voz de Melodia, Eu sou filho adotado. Podemos com alegria dizer isso, eu sou filho adotado, e dizermos Abba, Pai. 350 do Inário Voz de Melodia.
feliz, pois sou filho do Rei. Deus é meu Pai e ao céu eu irei. Anda comigo, é amigo leal. Nunca sozinho tenho vida real. Eu sou filho adotado por Deus, o Senhor. Eu sou filho escolhido por seu grande amor. Tirado das trevas pela graça de Deus, cidadão sou do reino dos céus. Fui escolhido por Deus o Senhor e me ajuda por onde eu for. Não tenho medo do meu Pai celestial, pois pela fé eu sou filho real. Eu sou filho adotado por Deus o Senhor. Eu sou filho escolhido por seu grande amor. Tirado das trevas pela graça de Deus, cidadão sou do reino dos céus. É muito bom nós podermos cantar hinos que nós entendemos que são hinos baseados na palavra de Deus. Se você notar a profundidade doutrinária deste hino, está totalmente aqui. Tudo que nós acabamos de falar aqui sobre a questão da adoção, da doutrina da adoção, está aí neste hino. Então nós temos que sempre procurar hinos que sejam baseados, realmente fundamentados na palavra de Deus. Nós vivemos pela palavra de Deus e cantamos hinos que sejam realmente doutrinários, né, baseados na palavra, para a glória e para a honra de Deus. E eu quero aqui agradecer a todos que estiveram aí acompanhando, desejar a todos uma boa semana, mais uma vez feliz Dia dos Pais, a todos os pais, e continuamos aí, orando, esperando e pedindo a Deus que acabe logo esta quarentena para que nós possamos nos reunir, voltar a nos reunir presencialmente, pessoalmente, podemos então voltarmos a ter aqueles nossos cultos presenciais. A todos, uma boa noite, uma boa semana na graça e na paz do Senhor Jesus Cristo.